Semestralmente, tudo bem certinho. Monitora, elas são, digamos, ciumentas umas com as outras? Porque elas estão no mesmo tanque, elas se encontram, elas se reconhecem? Como é que é o negócio? Porque às vezes os cachorros assim... As tanques, elas têm todas um tamanho semelhante. Ou próximo, bem próximo. Para essa comunicação não machucar uma outra. Essas duas, elas trocam de lado? Aham. Elas nadam o tanque inteiro. Não são territorialistas. Aqui é um tanque que a gente não tem tartarugas mesmo. Aqui a gente só tem um pouquinho da fauna local. Então são animais que moram aqui na região sul do país, né? Alguém já comeu tainha? Sim. Essa é a tainha. A gente deixa a tainha aqui, gente, para explicar para vocês uma coisa bem bacana. Que a gente tem uma parceria muito grande com os pescadores aqui da Barra da Lagoa. É aqui onde tem uma das maiores comunidades de pescadores da ilha. Não é só aqui que existe. A gente já está entrando em contato com os outros ranchos, né, para as outras praias. Mas os ranchos daqui, eles já são muito nossos parceiros. Então, qualquer tartaruga que vem na rede deles, eles avisam a gente, ou a gente vai buscar, ou eles já trazem pra gente porque eles têm livre acesso ao parque. E, gente, durante a pesca de tainha, a gente recebe o maior número de tartarugas. Elas não vêm porque elas estão machucadas, né? A pesca da tainha é bem rápida, artesanal e bem rápida. Então, elas vêm porque elas estão lá no meio, ou às vezes perto da costa, acaba passando a rede. E elas também gostam de comer tainha, então acaba vindo tartaruga na rede deles. Não, mas uma pergunta exatamente essa. A rede, claro que tem a questão do afogamento também, né? Mas necessariamente a rede não machuca a tartaruga. Pode machucar. Sim, pode. Se ela ficar muito tempo na rede, a rede pode machucar ela. Quando a gente recebe algumas tartarugas que elas estão bem afogadas, porque elas ficaram muito em contato com rede, às vezes elas vêm com machucado no pescoço, nas nadadeiras, vem com sinal de rede mesmo. Isso não acontece na pesca de tainha, porque é muito rápido mesmo a pesca. Isso aí é naquele barco de arrasto. Normalmente. Ou umas redes de cerco, ou então rede fantasma. Eu acho que é Bom, gente, daí a gente deixa a tainha aqui para justamente explicar para vocês isso. Quando as tartarugas elas chegam da pesca de tainha, quando a gente tem o maior número de tartaruga, inclusive, a gente mede as tartarugas, anilha as tartarugas e também faz uma ficha. E com isso a gente consegue controlar o desenvolvimento de algumas tartarugas na natureza. Tá sendo bem incrível porque o que acontece? Tem uma tartaruga que foi, inclusive, retornou para o mar semana passada, que ela já chegou aqui pra gente 4 vezes. E a gente está conseguindo ver o desenvolvimento de uma tartaruga na natureza. O que é muito difícil, porque elas são animais que podem migrar o mundo inteiro se elas quiserem. Elas só não conseguem ir para águas mais geladas. Anilhamento feito aqui, qual é a distância que já foi encontrada? Bastante. A gente vai conversar isso um pouquinho mais pra frente, pode ser? Pode ser. Gente, vocês estão vendo que tem um caranguejo ermitão enorme ali? Ele tá preguiçosinho também, tá dormindinho. E bem aqui, ó. Todo mundo acha que ele é uma lagosta, porque quando ele começa a andar, ele sobe assim, daí. O jeito é grandão, né? Ele é bem grande mesmo. E a gente deixa ele aqui para explicar um pouquinho para vocês sobre a importância das conchas aqui, ó. Tem uma concha aqui e a outra ali, ó. Viu? Sobre a importância das conchas na praia. As conchas, elas são feitas de carbonato de cálcio e a única fonte de carbonato de cálcio para os moluscos construírem as conchas dele são outras conchas que quebraram e se degradaram. Então, toda vez que a gente tira uma concha da praia, por menor que ela seja, a gente está tirando a fonte de carbonato de cálcio e isso está prejudicando a saúde do mar. E também os ermitões não acham mais conchas porque os moluscos não acham mais carbonato de cálcio, então tá virando um caos. Gente, essa informação... Uma pergunta agora, assim, besta, mas quando a gente pensa, a gente tem a mania de catar conchinha. Existe a possibilidade de devolver? Sim, inclusive muito válida. Eu fiz isso com as conchas da minha mãe, que ela não queria deixar eu jogar
no mar. É isso que eu ia perguntar, porque tem um momento em que as pessoas vão botar aquilo fora. Seria interessante ter essa educação. Retornar. Então devolve. Aham. Não quer mais, né? Sim, inclusive. Eu falo isso porque eu, quando era criança, tive fases de Mas é porque isso é uma cultura. A gente consegue perceber e ninguém sabe que a saúde do mar está relacionada com as conchas. Esse conhecimento poucas pessoas têm. E é por isso que eu já até falo. Como é que Até as funciona conchas pra de quem brinco trabalha lá, com devolver. artesanato? Aquelas botaram. Então, eu acho, a minha opinião como bióloga, acho que deveria ser proibido usar conchas para qualquer coisa. Lugar de concha é na praia, é no mar, E tem gente que sobrevive do artesanato com a concha. com as conchas, mas isso para mim deveria ser realmente proibido. E crime ambiental. Teria que ser uma conscientização mudada Sim. do trabalho. Mas é As por isso. pessoas não comprarem também, né? Mas é por isso que eu conto. Porque essa informação sobre o mar ser saudável também por causa das conchas é uma informação que ninguém sabe. Então, quanto mais pessoas souberem, melhor vai ficar o mar, né? E é por isso que eu conto pra todo mundo. Tem a ver com questão de regulagem, né? Também Do cálcio, tem- pH. Tem o ciclo do carbonato de cálcio, só do carbonato de cálcio já está relacionado. E também a vida de muitos animais dependem das conchas, sabe? E tipo, não é só o ermitão, a gente deixa ele aqui para conseguir explicar, mas não é só o ermitão. Tem muitos outros animais, muitos moluscos, muitos outros animais que dependem do carbonato de cálcio. Isso é uma donzelinha? É um sargentinho. Sargentinha. Aham. A gente tem dois, inclusive, um tá. Ele é mais territorialista, tá bem. Tá saindo ali, ó. Ali que fica a toquinha dele. Ele fica mais escurinho quando ele tá no meio das pedras pra se camuflar dos predadores. E esse é o sargento que fica azul e amarelo na época de reprodução, né? Nossa, não sei. Não? Eu não entendo muito de peixe. Com essa tartaruga. Entendo. Se quiser conversar sobre ave, sobre tartaruga, sobre baleia, eu vou saber. Tá mas no peixe. projeto errado, amigo. Você consegue falar o baleês, então? Eu posso tentar? Gente, bora pro próximo espaço. Isso saiu de dentro de uma única tartaruga. Ela era da espécie da tartaruga verde, a maior lá do tanque da frente. Ela tinha 5 quilos e 37 centímetros. Vocês acham que ela sobreviveu? Acho que sim. Ela sobreviveu porque ela chegou pra gente por causa de outra ameaça. As redes. Já vou emendar, já vou falar das redes. Gente, tudo isso de rede que vocês estão vendo aqui estava solta na praia. A gente tem uma parceria com a R3 Animal, não sei se vocês conhecem, mas é uma ONG que faz parte do PMP. Então eles passam na praia todos os dias procurando animais vivos ou mortos. Os mortos eles levam para a base para necrópsia e os vivos eles levam para reabilitação. Se for tartaruga, eles trazem direto pra gente. Como a gente tem essa parceria, eles recolhem as redes das praias, eles deram pra gente praticamente todas essas redes azuis pra gente construir nosso espaço ameaça. Então essa tartaruga a gente encontrou afogada, enrolada numa rede fantasma. A gente trouxe ela pra cá, pra nossa reabilitação, começou a tratar ela para afogamento e pneumonia, né, que esse é o quadro que elas chegam quando elas se afogam. E daí ela começou a defecar plástico. Gente, ela passou 4 meses com a gente, parou de defecar plástico 2 semanas antes dela voltar para o mar. Eu já trabalhei com muitos outros animais marinhos, porque eu já trabalhei no PMP também. Então, ave, golfinho. PMP é um projeto de monitoramento de praias. É uma condicionante da licitação da Petrobras. Para ela explorar o petróleo e o gás, ela tem que ver se isso está atingindo os animais. Então, eles são obrigados a fazer isso. Eles são obrigados, é uma condicionante mesmo. Sem isso, eles não podem explorar nada. Bom, mas isso tudo saiu de dentro de uma tartaruga, né? Não é normal um animal tão pequeno ter tanto plástico dentro dela e sobreviver. A gente já pegou animais muito maiores, com muito menos plástico, que não tiveram a mesma sorte. Inclusive, gente, a gente conversa muito sobre o uso do canudo, né? O tempo todo a gente fala, o canudo, canudo, canudo.
Só que aqui não tem canudo. Elas comem canudo, e não só elas. Eu já achei canudo dentro de golfinho. Eu já achei canudo dentro de ave. E a gente fala muito sobre o uso do canudo porque ele é aquele plástico que tu usa uma vez e descarta. E para a maioria das pessoas, eu não estou falando aqui das pessoas que precisam dos canudos para se alimentar. Estou falando de gente como eu, que não preciso. Então, para a maioria das pessoas, o canudo é uma coisa superficial, assim, né? Que você não precisa disso. E, gente, a gente conversa muito sobre o plástico. O plástico, ele demora muito tempo para se decompor. Na verdade, ele vai se fragmentando até ele virar nanopartículas e ser encontrado dentro da gordura dos botos, dos golfinhos, ou então dentro de várias aves, né? Bom, gente, quando as tartarugas elas comem, principalmente as sacolinhas, elas confundem com água viva. E daí elas acabam comendo, esse plástico vai para o intestino dela, começa a enrolar com as fezes e formam fecalomas, que são fezes endurecidas. O fecaloma ele entope a tartaruga, ela não defeca mais, começa a proliferar um monte de bactérias dentro delas e essas bactérias liberam gases. Só que uma tartaruga lotada de gás boia. E a partir do momento que ela boiou, ela não desce mais para se alimentar e acaba ficando muito mal. E quando as tartarugas elas ficam mal, elas saem da água, porque elas não conseguem manter a cabeça fora da água para respirar. Então, gente, se a gente estiver na praia e tiver uma tartaruga viva, a gente não pode de maneira alguma pegar o animal e jogar ele na água de novo, porque ela vai morrer. A princípio ela vai nadar bem pra longe, assim tu vai falar, ah, eu salvei o bicho. Mas não, mecanismo de defesa, você tocou nela, ela vai achar que ela vai ser comida. Então a hora que você põe ela na água, ela vai rápido pra longe, mas ela vai acabar morrendo. Então, se vocês verem rede de pesca, plástico ou tartaruga, vamos ter outro tipo de relação, né? As redes e os plásticos a gente recolhe e a tartaruga a gente tenta avisar alguém para ela conseguir vir aqui pra gente. Fechou? Então, não que seja só animais marinhos que sofram com plástico, né? Então, se a gente diminuir o nosso plástico, ele já vai se fragmentar menos, então a gente já vai salvar um monte de bicho. Mas vamos lá, a opinião pessoal minha e não tem muita base científica para dizer isso. Mas eu tenho minhas dúvidas do efeito, digamos, de curto, médio prazo de microplástico e do efeito do excesso de uso de sacolas e saquinhos plásticos que a gente usa no dia a dia, eu uso uma vez só e jogo fora. Isso, o impacto disso é muito maior do que, digamos, o que está em esfoliantes, essas coisas, porque a quantidade não é tão relevante. Purpurina, por exemplo, assim, é um problema bem grande. Oh, yeah, nossa. Mas, tipo assim, se comparar com o Tristeza. uma coisinha assim. Aham, exatamente. Mas é porque é micro. E daí acaba indo pra dentro do nosso corpo, a gente nem percebe nada. E do nada. Porque na verdade a gente, ser humano, tem a mania de achar que a gente não faz parte do meio ambiente. Que a gente não é bicho. Que os impactos que os animais sofrem não vão chegar na gente. Só que, gente, já acharam microplástico no leite materno, na placenta humana, na nossa corrente sanguínea, no nosso pulmão. Então, a gente é animal. A gente tá vendo que o plástico tá chegando na gente, a gente tá lidando como se não fosse nada. Aham. Aí tá bem difícil assim esse lado. Mas ir no supermercado e cada vez pegar sacolas e embalar tudo em sacos plásticos, isso é o maior erro nosso como ser humano. E outra coisa, gente, atualmente até o brócolis vem enrolado no plástico. A gente pega o brócolis que tá enrolado no plástico e ainda põe dentro de outro plástico. Sendo que a gente tá com uma bolsa enorme, ou então o mercado tá dando caixa de papelão. Então se a gente começar a perceber o impacto do plástico na nossa vida e a quantidade de plástico que a gente consome todo dia, a gente já vai conseguir reduzir e salvar um monte. Tem lugares que eles cobram pela sacola e por mais que seja pequeno, Na Europa, já é uma forma. Não, aqui mesmo no Brasil, cara. Aqui no Brasil mesmo. O Chile, os chilenos vêm pra cá, eles ficam indignados. E o que é ruim é que eles vêm cobrar o tamar. Só que a gente é uma ONG, cara. E daí eles vêm, não, porque vocês precisam fazer alguma coisa. Cara, quem sou eu na fila do pão, né?
Mas eles ficam indignados, porque, cara, às vezes a gente vai na farmácia, pega um negocinho desse tamanho, coloca dentro de uma sacola. Ah, é que eu já não penso mais assim, inclusive quando... Tadinha da minha mãe. Quando a minha mãe veio aqui a primeira vez, ela acompanhou uma visita guiada minha, a gente estava falando sobre o plástico. E eu, por que o plástico é ruim? Viu, mãe? Você tá escutando? Você tá escutando? Ela, para, menina. Porque, cara, eu trabalho com isso e minha própria família não tem essa consciência, sabe? Meu irmão veio pra cá com um amigo esses dias. Gente, eles encheram a minha gaveta de sacolinha. E eu não tinha visto. A hora que eu abri, eu falei, ô, vocês estão de sacanagem. Pô, gente, eu trabalho com isso. É sério? É sério? Não, eu fiquei bravona. Não, eu fiquei bravona. Eu falei, olha o tanto de sacola retornável que tem aqui. Por que você... Ai, porque a gente esquece. Então leva na mão. Se esqueceu. Pega uma caixa de papelão. Pra que vocês vão encher minha casa de sacola? Mas é isso. Isso é uma coisa. A gente vai conversar sobre a pesca de espinhel. A pesca de espinhel ela acontece em alto mar. A gente joga uma linha bem grande, nessa linha muitos anzóis presos. Antigamente era usado esse anzol aqui, que é um anzol em J. E, como eu já disse, a tartaruga ela não sabe o que é um anzol. Ela tá no mundo ali, ela só vê um peixinho paradinho e fala, comida fácil. Vai e come. Quando ela come, esse anzol em J, ele enrosca dentro dela. Só que o anzol é caro. O pescador não quer perder. Então sabe o que ele faz? Puxa. Rasga o animal inteiro por dentro, ela não consegue sobreviver. Só que o Tamar é ciência, né? O Tamar trabalha com pesquisa e junto com os pescadores a gente desenvolveu esse anzol, que é um anzol circular. E vocês conseguem perceber que ele tem um biquinho? Se puxar, vai machucar, mas... Vai dar uma dorzinha de garganta. Tem alguns animais que ainda morrem, mesmo assim. Mas, gente, a gente vê que cada vez é menor o número de animais que interagem com o anzol na pesca de espinhel. Porque atualmente o anzol em J não pode mais ser usado, é crime. E só pode usar o anzol circular. A fiscalização em todo projeto de conservação é bem difícil. Imagina em alto mar. Bem mais difícil ainda. Só que o que acontece, gente? Por causa desse biquinho, os peixes não conseguem escapar do anzol. Então o que está acontecendo... Opa, desculpa. Então o que está acontecendo é que os pescadores estão pescando bem mais com esse anzol. E eles vão contando para os outros. E os outros vêm também, né? Nossa, aquele pescador pescou mais que eu que estou usando o normal. E daí eles estão mudando e é cada vez menor o número de tartarugas que interagem com o anzol. Então isso daqui é um sucesso total da nossa pesquisa e a gente fica muito feliz, muito grato. O ciclo de vida das tartarugas, e eu tô bem atrasada mesmo. Gente, uma tartaruga, ela desova só na praia onde ela nasceu, né? E já vou conversar com vocês como que elas fazem para saber a praia que elas nasceram. Mas quando a tartaruga ela tá lá na natureza, ela quer se reproduzir. Lembra que eu contei que elas são solitárias? Uhum. Gente, inclusive se vocês quiserem sentar, pode sentar, viu? Que aqui eu vou falar por um tempinho. Você então, já que... As fêmeas soltam feromônio na água para justamente conseguir atrair o parceiro. O que é uma... Passa o zap. Oi, sumido. Oi, sumido. Gente. Que loucura, hein? Até os animais, né? Sim. E uma fêmea, ela copula com de 1 até 5 machos por ninho. Elas colocam de 2 a 6 ninhos por temporada reprodutiva por ano. E elas fazem isso, sabe por quê? Porque elas sabem que de 1000 bebês que nascem, só 1 ou 2 vão virar adultos. Aham. Elas sabem disso. Então, quanto maior o número de pais diferentes entre os filhos dela, maior o número de genes diferentes e maior a chance de ser um dos filhos dela que vai sobreviver. Quando as tartarugas elas terminam de copular, elas esperam 15 dias o desenvolvimento dos ovos dentro delas. E é o momento mais bonito. Gente, eu sou paulista e moro no sul.
Eu nunca vi uma pegada de tartaruga, eu nunca vi uma desova, eu nunca vi um bebê, mas torçam por mim, gente. Pô, eu quero muito ver. Mas aqui a gente consegue ver uma pegada de tartaruga, isso é uma pegada de tartaruga de verdade, e chama rastro. Quando a tartaruga ela sai da água, ela vai para bem longe da água. Algumas delas quase encostam na vegetação. Aqui tem um ninho, aqui tem uma moça monitorando o ninho, aqui tem um bebê e ela tá sorrindo. Concluída a minha própria cabeça que o bebê tá vivo, né? Mas assim, só meu pensamento. Mas, gente, olha como o ninho tá perto da vegetação. Não são todas as tartarugas que grudam na vegetação desse jeito. Mas são todas as tartarugas que elas tentam sair do ninho, ou de perto da água, ao máximo que elas conseguirem. Por quê? Se a maré subir e entrar água dentro do ninho, ela perde todos os ovos. Então elas vão para bem longe. Quando elas acham um lugar seguro para construir o ninho delas, elas começam a cavar com os membros posteriores, né, as nadadeirinhas de trás. E o ninho de tartaruga pode ter 1 metro de profundidade. Nossa. E daí é o momento que elas começam a colocar os ovos. Isso daqui é ovo de verdade de tartaruga. É uma tartaruga cabeçuda que desova sempre aqui pelo sul. Só que aqui é muito frio. Então nunca nasce os bebês dela. A gente monitora os ninhos e num desses monitoramentos a gente abriu, tinha os ovinhos lá. A gente coletou os ovinhos e colocou no formal para vocês conseguirem ver. Gente, vocês acham parecido com ovo de galinha? Mais ou menos, né? É aqueles de armazém que a gente vai lá comer e depois dá um piriri. Eu boto fé qual é. Gente, mas assim, ele é bem redondinho. Não parece uma bolinha de ping-pong? Sim. Aham. E ele é diferente do ovo da galinha porque ele não tem uma casca, que nem um ovo da galinha. Até porque, imagina um ovo de galinha caindo 1 metro. Agora imagina 119 ovos caindo por cima. Porque uma tartaruga coloca de 100 a 120 ovos. Então o ovo de tartaruga é bem diferente do ovo da galinha porque ele não tem uma casca, ele tem uma membrana. Depois que a tartaruga termina de colocar os ovos, ela enterra e retorna para o mar. Quem choca os ovos é a temperatura da areia, que além de chocar, ainda determina o sexo da tartaruga, o que é muito incrível, por uma proteína que é ativada com a temperatura. Então, a parte de baixo do ninho de uma tartaruga é mais gelada porque recebe menos sol. Ali nascem os machos, de 25 a 29 graus mais ou menos. A parte de cima, onde recebe muito sol, nascem as fêmeas, de 30 a 34 graus. Gente, o que está acontecendo agora é aquecimento global. Está descendo o número de machos na natureza e as tartarugas estão começando a sofrer. Ainda está sendo pesquisado, eu não consigo afirmar para vocês dados que está sob pesquisa, mas a gente já está notando que o número de machos está menor na natureza. Até os seres humanos estão dizendo. Eu ia dizer, isso aí é toda espécie. Vai nascer e ir em direção ao mar, guiados pela luz da lua. Sabe o que a gente está fazendo? Iluminando a orla. E daí os bebês vão pro lado errado e morrem atropelados. Gente, a gente é uma ONG, a gente não tem ajuda do governo. A gente não consegue ter uma equipe para monitorar a praia e ver se os cachorros e os gatos estão tentando comer os bebês. E monitorar a orla para tirar os bebês de lá. Então, assim, uma pessoa tem que fazer os dois ao mesmo tempo. E é difícil, né? A gente está fazendo todo o esforço que a gente tem enquanto ONG, tudo que a gente consegue, mas é bem difícil. A gente já está pesquisando maneiras de mudar um pouco essa iluminação. A gente já desenvolveu poste, que em vez da luz ser de cima, assim, ela é virada para a cidade. Então isso já diminuiu o número de bebês que vai para o lado errado, só que a própria luz da cidade já chama a atenção dos animaizinhos. Bom, mas esse momento que as tartaruguinhas estão indo para o mar é o mais importante da vida delas. Porque é nesse momento que elas vão decorar tudo sobre a praia onde elas nasceram para elas conseguirem voltar.
Então elas decoram o tamanho do grão de areia, a umidade do ar. Quando elas entram na água, elas tomam um golinho de água. E daí elas decoram salinidade da água e microbiologia daquela região. Porque a gente não consegue perceber, né? Que são seres microscópicos, mas muda um pouquinho de uma praia para outra. Só que, gente, além de elas decorarem tudo isso, elas decoram a localização exata. Porque dissolvida no cérebro delas, elas têm magnetita, que é a mesma coisa que a gente usa para fazer bússola. Então, as tartarugas, elas conseguem se geolocalizar pelo campo magnético da Terra. Gente, elas são um GPS ambulante, cara. Elas são muito incríveis. Mas eu sou meio fã, como eu já disse. Elas voltam pra colocar os ovos na mesma praia que nasceram. Na mesma praia que elas nasceram. Só que, gente, esse momento, que é o mais importante da vida da tartaruga, também é o mais perigoso. Porque os bebês, eles não têm o casco tão duro quanto os adultos. Então, muitos animais conseguem comer elas. Aves marinhas, caranguejo, quando elas entram na água, praticamente tudo. Polvo, peixe, conseguem comer elas. E é por isso que as mães colocam um monte de bebês, né? Porque elas sabem que isso vai acontecer. Só que, gente, quando elas viram adultas, eu já falei pra alguém, que eu já não me lembro mais quem, quais são os predadores. Quais eram mesmos? Tubarão, tem mais um. Baleia não consegue, é orca, mas baleia não consegue porque baleia não tem dente. Baleia tem cerdas, né? Elas comem normalmente crio ou peixes menorzinhos. Ela não precisa mastigar. Isso daqui é um esqueleto de golfinho. A orca é um golfinho. Isso não é um esqueleto de orca. Infelizmente, eu gostaria muito de ver um esqueleto de orca. Mas eu ainda não tive esse privilégio de trombar com uma orca por aí. Mas os golfinhos têm dentes. E a gente deixa esse golfinho justamente aqui para mostrar os dentinhos para vocês. O crânio e a disposição dos dentes e a quantidade de dentes fala pra gente bastante sobre qual espécie que é. Assim, é uma das maneiras da gente identificar. Então eu sei que isso daqui não é uma orca por causa disso. Mas os dentinhos estão aí bem bonitinhos para vocês conseguirem ver. E, gente, quando uma tartaruga percebe que tem ou um tubarão ou uma orca atrás dela, ela faz isso. Vira de costa. Porque o casco dela é muito largo. Ela sabe que os tubarões e as orcas não têm abertura na boca o suficiente para pegar no meio do casco e quebrar. E se eles pegarem na lateral, eles vão conseguir. A gente tem uma falsa ideia de que os tubarões e as orcas, eles são vilões, eles são horríveis, assassinos. Mas na verdade, gente, sem os tubarões e as orcas no mar, a gente ia ter um desequilíbrio tão grande que talvez a gente não sobrevivesse. Porque o pulmão do mundo é o mar, né? São as algas e os fitoplânctons que produzem a maior quantidade de oxigênio que a gente respira. Então, sem isso, elas não iam sobreviver. Alguém tem alguma dúvida? Pode falar. Não, na verdade a gente vai falar sobre isso agora. A gente vai levantar e vai aqui pra trás. Eu vou explicar como que a gente monitora. Tartaruga. E a anilha, ela tem um número, que é o número que vocês estão vendo aqui. Esse número pertence só a essa tartaruga. Então, sabe aquela tartaruga que defecou tudo aquilo de plástico? Ela ganhou uma anilha. Essa anilha foi cadastrada num site e a gente sabe todo o tratamento que a tartaruga teve, o peso que ela tinha quando chegou e quando saiu. E a gente sabe pelo número da anilha. A gente coloca uma de cada lado, porque às vezes elas perdem. E atrás da anilha a gente tem o endereço do Tamar, para as pessoas conseguirem falar com a gente. Gente, ano passado, no começo do ano passado, a gente recebeu uma ligação lá da Nicarágua. Lá ainda é permitido comer tartarugas. E tinha uma tartaruga nossa, anilhada, sendo vendida no mercado. A pessoa achou meio esquisito, foi ver, né, foi fuçar, até porque se vocês estão andando na praia e vê uma tartaruga com um piercing na nadadeira, vocês não vão fuçar? Vão. Eu tenho certeza, eu fuçaria. Por isso que eu tô falando. E vai ver o endereço do Tamar, foi assim que o cara fez. O dado do óbito é um dado importante, é um dado que a gente não tem tanto e é um dado de pesquisa. Então a gente precisa
saber também os animais que morreram. Por isso que se vocês verem um dia uma tartaruga anilhada, morta na praia, avisa a gente, tira a foto do número da anilha e entre em contato com a gente, que a gente vai baixar o óbito na ficha delas. Combinado? É tipo um piercingzinho mesmo. Ele fica preso bem na base da nadadeira, assim. A gente coloca com um alicate. A dor que elas sentem é só na hora, tipo a gente colocando um piercing, um brinco, exatamente. E, gente, não tem GPS. A gente não monitora cada animal nosso, porque é muito caro. Requer manutenção. E a gente é uma ONG. Então, a gente prefere monitorar a praia, cuidar dos nossos hospitais, né, dar remédio, enfim, tudo suficiente para a gente conseguir cuidar dos animais que vêm para o nosso hospital. Mas a gente colocou em algumas. Isso daqui é um GPS de tartaruga, ele fica presinho aqui. E a gente colocou em algumas para a gente conseguir ver por onde elas nadam, né, para onde elas vão. E elas podem viajar o mundo inteiro se elas quiserem, elas só não conseguem ir para águas muito geladas, tipo os polos, que daí elas vão morrer. Isso aqui é só rotas monitoradas. Só rotas. Quer dizer frequência? Não. Elas conseguem ficar todas. Por todo o litoral, até os Estados Unidos, assim, sabe? Sim, a verde normalmente... Vocês já ouviram falar de Bombinhas? Bombinhas, lá tem muita tartaruga verde. Lá em São Paulo, eu sou de São Paulo, né? Então lá tem Ubatuba, que tem muita tartaruga verde. Eu nunca vi outra espécie de tartaruga em vida livre que não fosse verde. Eu já vi muita tartaruga. Que eu sempre tô atrás da Petrobras, mas dava muito mais trabalho atender tudo o que eles pediam pra gente conseguir ter o patrocínio do que ficar sem o dinheiro deles. Então a gente decidiu romper esse patrocínio e se virar sozinho. A gente tem um patrocínio agora da Jeep, mas eles fornecem o carro para monitoramento. Mas assim, já é sim, já ajuda a gente bastante. Mas quem mantém o projeto são os visitantes mesmo. Eu não sei se era Petrobras, mas tinha uma pesquisa com pinguins que eles viram que a anilha, não sei se era de metal ou de plástico, no mar chamava mais a atenção dos predadores e aí começou a diminuir a população daquela espécie e eles trocaram para chip daí. Então, eu quando trabalhei com pinguim, a gente microchipou. Então, não sei. Não tá muito mais caro. E você precisa ter um leitor de microchip. Imagina eu, tô sempre na praia, porque amo, né? Não vou ficar andando com leitor de microchip. Ninguém tem um leitor de microchip pra saber se o bicho é anilhado ou não. Por isso que a gente põe anilha, porque é visível. Aham. Exatamente. Vocês quase não vão me perguntar. Eu falei na turma de vocês, gente, é adulta, eles quase não vão me perguntar. Eu amei. Porque eu prefiro muito mais atender. É isso que dá um gás pro nosso trabalho. Bom, gente, essas daqui são as tartarugas de pente. E elas não têm cabelo. Não é por isso que elas são conhecidas como tartaruga de pente. Essas daqui, gente, eram muito caçadas para fazer objetos com o casco delas. Que é muito lindo, né? Na minha opinião, essas são as mais bonitas tartarugas que existem. Como eu já falei pra vocês, a minha favorita é a Oliva, que tá lá na frente. Eu gosto de uma cabeçuda também, que vocês vão conhecer. Mas de beleza, eu acho que essas são as mais pra mim. Essas daqui, gente, elas têm 9 anos e elas são irmãs. A gente encontrou as duas dentro do mesmo ninho. Mas, gente, elas sabem que elas são irmãs? Não, elas não fazem a menor ideia. Bom, as pessoas pegavam essa tartaruga e não comiam ela, porque na natureza elas se alimentam de esponjas do mar e anêmonas. Lembra que a gente estava conversando sobre Bob Esponja? Alguém já viu tartaruga no Bob Esponja? Pô, tartaruga come esponja do mar, cara? Como que vai ter tartaruga lá, né? Mas as esponjas e as anêmonas, elas têm uma toxina que não faz mal para as tartarugas, mas gruda na carne delas e elas ficam tóxicas pra gente. Essas daqui, gente, elas
não eram caçadas então para alimentação. As pessoas tiravam o casco para fazer armação de óculos, pentes, joias e até botões. E descartavam todo o resto do corpo. Ninguém comia elas, né? E quem tinha objetos feitos com o casco delas eram pessoas muito ricas. Essas daqui são as mais bravinhas de todas. Essas são as que vêm atrás da gente pra morder a gente. Elas são bem mordedoras mesmo. Talvez seja por causa da idade, como elas são as mais novas, estão menos acostumadas com o toque. Mas como eu já disse, a gente só toca nelas sem água no tanque. Elas nunca conseguiram morder ninguém. Elas morderam a bota da Lu, que é a outra monitora, mas deu tudo certo porque a gente tava de EPI. Alguém tem alguma dúvida dessa? Alguém já viu ela em uma nota de dinheiro? Já. Qual? R$ 2 reais. Lá, tudo azul. Lá não fala a espécie, né? Mas eu já tô contando pra vocês. Que é a verde? Essa. Depois, se vocês quiserem pegar a nota e comparar, vocês vão ver que o bico é fininho. Porque olha o crânio desse animal. Olha o bico dela. O bico dela é mais fino para ela conseguir colocar no meio do recife de coral e achar as esponjas e as anêmonas. É assim que a gente faz para identificar, inclusive, é uma das maneiras. É bem triangular a cabeça. Bem triangular. Diferente das outras duas que a gente conheceu, né? E, gente, essas são as mais frescas. A gente dá camarão para elas, né? Uma vez na semana, na quarta-feira. E elas tiram a cabeça e o rabo do camarão e comem só o corpo. Elas são terríveis, essas. 2 vezes na semana a gente dá um complemento vitamínico. Então faz que nem a gente faz com cachorro e gato, esconde no meio do peixe. Elas cospem. Elas cospem os comprimidos, comem só peixe. Elas são terríveis essas daqui, gente. Alguém tem alguma dúvida aqui? Não. A força da mandíbula dela, tu tem uma ideia? Cara, essas... Assim, eu não vou enfiar meu dedo aí. Mas assim, elas conseguem machucar o nosso dedo. Tipo, talvez... Amputar? Talvez elas tirem fora. Um dedinho. Só um dedinho. Só o dedinho. Testa aí. A gente faz vários shows, várias coisas assim, mas aí tem dia certo. Tartarugas cabeçudas, e acho que dá pra entender o motivo do nome delas, né? Exatamente, o que mais cai é celular. Celular, brinquedo de criança e óculos. Que as pessoas colocam aqui ou aqui. E daí a hora que faz assim, ó. E chupeta também de criança. Olha o tamanho do negócio. Chupeta cai. Esses dias ela comeu uma chupeta. A gente encontrou nas fezes o resto mortal da chupeta que ela mastigou. Ela picotou antes. Não faz isso porque normalmente as tartarugas que elas têm plástico, elas vêm num estado muito crítico e não vão aguentar anestesia. Então a gente dá remédio para dissolver o fecaloma e elas conseguirem eliminar sozinhas. Gente, olha como o casco delas parece uma pedra. Parece bastante uma pedra, né? Bom, essas daqui são as cabeçudas e elas têm esse nome por causa do tamanho da cabeça delas. E elas têm essa cabeça gigante, gente, para elas conseguirem se alimentar. A comida dessas favoritas são coisas duras, ostra, lagosta, caranguejo. E é por isso que elas têm uma mordida muito forte. Se elas tivessem um crânio menor, elas não iam conseguir ter uma mordida tão forte. A mordida dessas a gente compara com a de um crocodilo. Elas podem chegar a 1 tonelada de força na mordida. Então, essas daqui arrancariam a nossa mãozinha. Será que machuca, professor? Ó, presta aí, tô zoando. Nenhuma espécie de tartaruga marinha. Parece, né?
Mas olha aqui do ladinho dela, quando ela virar e vier pra cá, tu vai ver que não tem espaço. Não cabe mesmo, nem o pescoço, nem a cabeça, nem as nadadeiras. Gente, aquela que tá ali, ela é uma jovem ainda, ela é uma adolescente, tem 19 anos e ainda vai crescer. Atualmente ela tá com 87 quilos. Essa bonitona aqui, ela tem 33 anos, é a nossa única adulta. Ela tem 113 quilos e ela não cresce mais. Só não pode relar no tanque. Até tirei, velho. Gente, olha como ela é bonita e bem interativa. Essa daí é a minha segunda favorita, justamente por causa disso. Eu tenho uma certa declínio para tartaruga oliva. Essa não cresce mais porque ela já é uma adulta. Elas viram adultas com entre 25 e 30 anos. Varia. Ela para de crescer, tipo a gente. A gente chega numa fase de desenvolvimento onde a gente atinge a maturidade sexual e para de crescer. Com elas é a mesma coisa. Mas é porque a gente vai curvando, mas a estrutura óssea dá uma gastadinha, mas não tanto. Não tem como. A gente identifica a fase de vida pelo tamanho do casco. E daí varia de espécie para espécie. Essas a gente sabe porque a gente resgatou bebês. Então a gente sabe. Não. Até porque a gente nem sabe direito como é o desenvolvimento delas na natureza, né? Todas elas. Se deixar 100 anos. Elas chegam a 100. Todas as espécies. A oliva um pouquinho menos. Ela vive de 80 a 90 anos, mais ou menos, porque ela é a menor espécie, o ciclo de vida dela é um pouquinho menor. A única apta à reprodução é essa, mas elas não estão no praia onde elas nasceram. Então elas sabem. Elas também não vê saída para desova. Elas não têm machos aptos à reprodução. Então, por mais que aquela ali seja um macho, a gente não vai saber. A chance delas se reproduzirem aqui é bem baixa, justamente por causa disso. E elas precisam de 5, né? Na Bahia, por exemplo, onde é área de desova, a gente tem tanque praia. Então, se os animais quiserem copular e sair para desovar, ok, porque lá é área de reprodução. Aqui a gente não tem o tanque praia, porque a chance delas se reproduzirem é bem menor. E a gente precisa esperar 10 anos a outra atingir a maturidade sexual para ver se é macho ou fêmea. Se elas quiserem copular, a gente não vai separar. A gente vai deixar, é natural, elas vão colocar os ovos na água e não vai vingar. Mas não é a ideia do projeto a reprodução aqui dentro. A gente cuida da reprodução delas de maneira natural. Depende. Se tiver tartaruga apta a retornar para o mar, é feita no domingo. Hoje vai ter uma, inclusive, às 3 da tarde. Sim, no site a gente divulga no nosso Instagram, mas o nosso Instagram ele é para todas as bases. E daí é um pouco mais difícil de ver, né? A gente acaba se perdendo.